Eu sou Davi Toches e você está ouvindo mais um Chorume Podcast. Música de abertura Big Mouth Strikes Again, da banda The Smiths. Musicão Bandona. Muito boa, banda boa pra caralho. Muito melodramática, muito melancólica, do jeito que eu gosto. Então, hoje é dia 2 de fevereiro de 2024, sexta-feira, exatamente às 9h56. Eu achei que eu ia fazer esse podcast toda segunda-feira. Foi o que eu achei que ia acontecer. Mas não sei. Chegou sexta-feira hoje, eu não vou sair. Vou sair amanhã com a minha esposa. Hoje eu não vou sair. Vou ficar em casa. E eu estou num dos dias mais aesthetic, por assim dizer. Não aesthetic no sentido de Rodrigo Góes, essas paradas. Que esse cara destruiu a palavra aesthetic. Esse cara destruiu a palavra. Por quê? Primeiro, eu comprei um abajur e uma lâmpada de filamento amarela. LED amarelo. Não sei se é LED, não sei, meu. Não me pergunta essas coisas. É uma luz amarela. Uma luz mais fraca. Por quê? Porque na minha casa só tinha a lâmpada principal, que fica no teto, branca. Que eu ligo e fica um puta ambiente, uma puta vibe de consultório. Aí eu comprei um abajur, que é uma luz que não fica no teto, né? Ela fica indireta. Comprei uma lâmpada amarela e eu tô numa puta vibe aqui no meu quarto, que tá tudo amarelo. Tô até um sono. Tô tomando agora um Campari. Não sei se você sabe o que é Campari, mas é uma bebida alcoólica, o gelinho aqui, ó. Tô bebendo aqui porque é sexta-feira. Dá uma bebidinha. Tô aqui, tô de boa, meu. Eu acho que eu tô nos dias mais de boa da minha vida. Tudo tá correndo bem, tá correndo tranquilo, entendeu? As coisas estão fluindo, estamos fazendo as paradas, estamos evoluindo. O que que acontece? O que eu vim falar aqui hoje? Porque eu tenho que falar, né? Infelizmente, esse é um dos pré-requisitos para se gravar um podcast. Tem que falar coisas no microfone. Infelizmente. O que eu vim falar? Primeiramente, um amigo meu. Amigo é forte. Um colega meu começou. Descobriu esse meu podcast. Começou a ouvir em ordem cronológica. Começou a ouvir do primeiro que eu postei. Tem mais de ano que eu postei aquela bagaça. Eu não lembro de nada. Eu não lembro de nada que eu falei lá. Dá até um pouco de medo, pra falar a verdade, das bobagens que eu posso ter falado lá. Aparentemente não falei nenhuma bobagem tão grande, exceto as que o nível de bobagem que eu já falo normalmente. Mas ele falou que eu tava muito depressivo naquela época e eu entendo porque. Naquela época eu era uma pessoa muito diferente de hoje. Era a pessoa que eu já citei uns podcasts atrás, uns episódios atrás, aquela pessoa que fica o dia inteiro no quarto, não se expõe para o mundo. Eu não tô falando se expor para o mundo, sair do quarto, sair em bar, beber, ficar com mulher. Eu não tô falando desse tipo de exposição, desse tipo de sair pra fazer coisa. Eu tô falando sair pra fazer coisa para trabalhar, para fazer um negócio, para montar uma parada, para fazer um negócio legal, entendeu? Fazer um negócio produtivo, praticar um esporte que seja. Entendeu? É desse tipo de coisa que eu tô falando. Na época eu não fazia nada disso. Então faz muito sentido eu estar depressivo naquela época. Eu só jogava, não tinha perspectiva de vida nenhuma.
coisa diferente do que eu já tenho hoje. E hoje eu me considero sim uma pessoa muito mais feliz depois que eu larguei essas bobagens de. Depois que eu. Olha que é bizarro, a vida é muito bizarra. Não tem como. Isso aqui é uma piada, é manipulado isso aqui. Não tem como ser simplesmente um negócio que acontece. A natureza aconteceu, as bolas bateu de fogo, de terra, e aí surgiu nós aqui. Não é, meu. Tem um cara que fez a parada pra ser do jeito que é. Não tem como. Tem esse cara. Quando eu vivia só para agradar o meu ego, vai ter som de cadeira, tá? Quando eu vivia só para agradar o meu ego, me satisfazer os meus prazeres imediatos ali, que era o quê? Que era ficar jogando joguinho, né? Ficar batendo punheta, ficar fumando cigarro. Era isso, né? Era uma partida de LOL, uma punheta, um cigarro. Uma partida de LOL, uma punheta, um cigarro. Quando você vive para satisfazer esses prazeres imediatos, por algum motivo a vida te dá em troca depressão. É muito louco isso. Quando você busca só o prazer, a vida te dá um prazer ali imediato, né? Um prazer fácil, um prazer que some rápido, você precisa de doses constantes daquele prazer para sentir uma coisa, mas a longo prazo a vida te dá depressão, a vida te dá falta de sentido, e é muito louco isso. Só que quando você começa a sofrer no curto prazo, então quando você começa a levantar cedo, a ler livro, a fazer coisas que não te dão a trabalhar, a criar coisas, a pensar, a estudar. Quando você começa a fazer essas coisas que no curto prazo, vão te dar um sofrimentozinho ali, um desconforto, né? Uma vontade de querer fazer outra coisa, um, um foco, um desfoco, né? Uma falta de foco. Ao longo prazo, você descobre o sentido da parada. Você começa a ficar feliz, você começa a ficar ativo, você começa a querer fazer mais coisas e você vê a sua vida caminhando. Você quer mais, você quer mais, você quer mais, você quer mais, você quer mais. É muito louco. A vida não faz sentido nenhum. Vamos todo mundo se matar agora, pelo amor de Deus. Calma, não é isso. Não é isso que eu queria falar. Só saiu aqui, mas não era isso. A vida é muito louca, cara. Tem coisa que você não consegue entender nada. Você só vive. Tudo é bizarro, tudo é maluco. Não vem querer dar uma de Zé ciência, Zé normal, que a vida é isso aí mesmo, que não é, meu. É tudo mágico, é tudo bizarro, é tudo louco. Esses dias eu fui. Essa semana até. Eu fui pensar em como o Zé filosofia, né? Foi pensar como que os seres humanos eles são muito fáceis. O ser humano é muito fácil, cara. Porque eu sempre fui uma pessoa que eu fiquei na minha. Eu não falava o que eu tava fazendo, não tinha necessidade de falar sobre mim, nunca tive necessidade de falar as coisas que eu tava fazendo, de fazer Eu gostava de ouvir outras duas pessoas. E o que que eu descobri? Eu descobri que os seres humanos normais que estão por aí andando, os pedestres, não só brasileiro, não tô falando mal de brasileiro aqui de novo, não, tô falando do ser humano no geral. O ser humano gosta de ficar falando das coisas dele, falando sobre ele, falar das coisas que ele tá fazendo, dar as opiniões dele, ele gosta disso por algum motivo. E eu descobri que se você chega para uma dessas criaturas, desses seres que habitam esse mundo, e você simplesmente pergunta alguma coisa da vida dele, do que ele está fazendo, etc., a pessoa começa a soltar.
Aí começa a falar, começa a falar, começa a falar. E você vai perguntando mais coisas, e a pessoa vai se soltando, a pessoa vai perguntando as coisas, a pessoa vai falando. É muito louco como as pessoas estão, parece que estão sempre nesse gatilho. Eu já percebi isso em várias situações, eu tô começando a perceber isso, tô ficando maluco. As pessoas estão sempre nesse gatilho, cara, não importa a situação. Você pode estar numa situação de trabalho, numa situação de festa, numa situação, qualquer uma, cara, qualquer situação. As pessoas ao seu redor estão sempre no gatilho de que, quando elas sentirem que a deixa chegou, elas vão querer falar sobre elas vão querer falar sobre o que elas estão fazendo. É muito louco isso, cara, se você ver. Porque tá, parece que eu sinto isso que ninguém mais está prestando atenção em nada. Ninguém tá fazendo nada porque tá fazendo, porque gosta. Não, a pessoa tá fazendo e ela só tá esperando o gatilho pra soltar tudo que ela quer no mundo. Tudo que ela quer soltar no mundo, ela vai soltar naquele momento. Eu tenho esse meu momento que é aqui. Que é que eu chego e eu falo o que eu acho das coisas. Mas na minha vida, pessoal, eu não tenho isso. Não quero saber, não quero que você saiba o que eu tô fazendo. Eu tô fazendo o meu aqui. Quem eu tenho que prestar contas, eu presto. Se você não é uma das pessoas, eu não vou te falar nada. Não vou, não quero falar. Aí eu descobri. Nossa, eu não sei se isso fez som, mas eu bati no microfone aqui sem querer. Eu não sei por que também. Mas se você começa a repetir esse hábito, isso é uma coisa que aconteceu, é uma experiência validada minha, que eu validei que aconteceu. Se você começa a repetir esse hábito com a pessoa de ficar perguntando sobre a vida dela, você faz isso umas 3 ou 4 vezes num período de tempo espaçado, tipo, você tem uma conversa com a pessoa e você faz esse ritual. Aí em alguns dias depois você tem esse ritual de novo, aí alguns dias depois você tem de novo. Quando você faz isso umas 4 vezes, a pessoa já te considera, não sei, eu acho que ela, como todas as vezes que a pessoa te encontrou, esse gatilho que eu falei que as pessoas têm de querer falar sobre si, você deu esse gatilho, você acionou esse gatilho nas pessoas, eu acho que a pessoa começa a te associar com uma ideia de conforto, uma ideia de liberdade, uma ideia de coisa livre, de poder extravasar, sabe? E aí a pessoa começa a te considerar bem, sabe? A pessoa começa a te elogiar, começa a te recomendar para as coisas. Que bizarro, cara. Como o ser humano funciona, é muito esquisito. Porque eu vi isso e eu percebi isso durante uma interação que eu tive com uma pessoa. Por que que você tem que passar de moto? Por que que você não anda a pé? Por que você não compra? Olha isso, cara. O que que você quer, cara? Compra uma bicicleta, compra um negócio, cara. Anda a pé, não é tão difícil. Não é isso, cara. Por que que você tá fazendo Por que que você tá andando em um negócio que faz tanto barulho, cara? Por que que você tá fazendo isso? Mas tá bom. Eu percebi isso numa interação que eu tive com uma pessoa, num relacionamento que eu criei com uma pessoa. E eu percebi que todos os seres humanos são assim, cara. Eu percebi as minhas outras interações, eu comecei a ver essas pessoas e eu comecei a perceber isso. Todo mundo tá só umas mais e outras menos, né? Umas mais e outras menos. Mas no geral, todo mundo tá só vivendo inerte no mundo, sem criar nada no mundo e esperando para que ele consiga soltar o que tá dentro dele. É só isso que as pessoas estão fazendo. É muito louco isso. É muito bizarro. É muito louco. E eu me sinto bem em descobrir isso, porque eu sempre tive esse problema em lidar com os outros. Porque eu nunca liguei. Nunca liguei em expressar minhas coisas. E agora que eu sei isso, é uma forma de tirar vantagem das coisas. Não tirar vantagem tipo, pra fazer mal pros outros, óbvio que não. Não tô falando disso. Tô fazendo tirar vantagem de conseguir as coisas, de fazer uma situação melhor,
de sair bem em uma situação e tal. São coisas boas, tá? Não tô falando de maldade. Não sei se tinha mais alguma coisa que eu queria falar. Acho que era isso. Deu 15 minutos. Eu não tô querendo fazer muito longo, não. Eu acho que 15 minutos é uma boa média ali pra seguir de tempo. Tá saindo mais cedo. O último podcast saiu segunda-feira, tô saindo sexta agora. Porque eu fiquei nessa ânsia de falar. E provavelmente no final de semana agora eu não vou poder. Não vou poder gravar e fica uma merda eu gravar dia de semana. Porque o cara trabalha, o cara faz faculdade, o cara tá se movimentando no mundo. Então não tem tempo pra parar aqui e ficar falando no microfone. Acho que era isso. Um abraço. Tchau.